Salmo 66. Hoje eu vou precisar de homem de guerra, de mulher de guerra, de família de guerra. E nós vamos orar, amém? Vamos orar, vamos colocar na presença de Deus. Coloca na presença de Deus, querido. Satanás tem atacado, Satanás tem, tentando nos envergonhar, tentando roubar a nossa bênção, a nossa paz, tentando levantar aquilo que você já não é mais, aquilo que você busca mudança, e ele quer colocar isso como não tem como mudar, não tem como fazer. Então vamos orar e guerrear contra essas coisas. Vamos orar e guerrear, não vamos aceitar. Muitas vezes o velho homem quer florescer, não aceite. Aquilo que já passou, eu preciso seguir. Eu posso tropeçar e cair, mas eu tenho o Senhor para me levantar. A ordem dos anjos é para nos levantar e nos acompanhar. O que nos falta? Falta nós tomarmos posição. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Falta eu fazer uma oração, uma proclamação do que Deus tem feito em minha vida. Salmo 66 é isso. É uma proclamação do que Deus fez na vida do salmista, fez na vida desse homem, fez na vida desse rei. É isso que a gente precisa de absorver de Deus para a nossa vida. As outras coisas vão ser acrescentadas. Escreve o que eu estou te falando, meu irmão. Deus está respondendo. Aleluia. Você acha que Deus não pode mudar? Não. Se Deus, é o tempo de Deus e não o meu tempo. É o tempo de Deus e não o tempo do governo. Deus pode reverter e pode mudar. Ele é Deus. Se Deus mudou o curso do rio, se Deus abriu o mar, se Deus abriu o rio, se Deus mudou as coisas, se Deus fez brotar onde é que não brotava, se Deus fez acontecer, por que Ele não continua sendo Deus? Aleluia. Então há alguma coisa errada, e errado somos nós, que não colocamos diante de Deus verdadeiramente. Façamos a nossa parte, querido. Se eu tenho que andar, eu vou andar. Se eu tenho que fazer as coisas para Deus, eu vou fazer. Se eu tenho, é você. Agora, a fazer o milagre e o mover é Deus. É Deus. É Deus. Irmãos, nós nem fechamos a boca. Já tem resposta. Aleluia. Nós proclamamos coisas até no meio do ano, eu estou enganado. Já aconteceu. Glória a Deus. Já aconteceu. Quer que aconteça mais coisas? Põe na presença de Deus. Faz a sua parte de correr atrás, de fazer. Mas crendo que quem abre a porta, crendo que você bateu no lugar certo, é o Senhor. Aleluia. Nós lemos aqui Mateus 7,7. Queridos, fique focado quando Deus está falando. E Deus está falando de muita coisa. Seja agradecido já ao Senhor. Mas não aconteceu nada na sua vida. Não, mas eu agradeço. Eu agradeço de estar respirando. Eu agradeço porque Deus tem tido misericórdia de mim. Eu agradeço porque eu abri os olhos. Eu agradeço porque eu estou vivo. Por causa da misericórdia desse Deus. Aleluia. Queridos, tudo na nossa vida hoje, tudo na nossa vida desde a fundação do mundo é pela misericórdia de Deus. É verdade. Hoje se mata por muito pouco. Uma discussão no trânsito, um olhar no trânsito, o outro já está matando o outro. É assim. É assim. E o Senhor tem preservado, tem livrado o seu povo. Então eu preciso de crer mais ainda. Eu preciso de crer mais ainda. Eu preciso descansar mais ainda, querido. Mais ainda. E se eu me buscar em Deus e ser agradecido e proclamar, como o salmista fez aqui, como eu vou ser bênção. Salmo 66, versículo 16. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Que é isso? Versículo 17. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia. Querido, quando você fica alimentando o mal, alimentando as coisas ruins, alimentando a ação de Satanás, alimentando os desejos da carne, e não luta contra isso, o pecado que está no seu coração, Deus não vai te ouvir. Aqui, ó. Se eu ficasse lá alimentando as minhas frustrações, alimentando os meus medos, o Senhor não me ouve. Porque eu estou lá e não olho para Deus. Eu estou ali olhando para o chão, buscando, catando as coisas, e Deus me chamando. Eu
Espírito Santo é isso. Meu servo, para de olhar para isso. Meu servo, para de mexer nisso. Meu servo, para de fazer isso. Meu servo, busca em mim. Meu servo, resiste. É isso que é diálogo com Deus. E ali você ser honesto e buscar o Senhor. Aqui o salmista fala: vem, ouçam o que Deus fez na minha vida. Eu vou contar para vocês o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez por mim. É isso que nós precisamos contar para as pessoas, o que Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito por você, pela sua casa, não só nas bênçãos, mas a paz, a bênção do Senhor dentro, interior, aquilo que não pode te abalar, não pode destruir, eles não podem tomar isso de você porque está no seu interior, a não ser que você ceda. Simples de entender o texto. Queridos, fraco, falho, cheio de defeitos, ser humano como eu e você. A oração funcionou e ele proclama aqui e agradece o que Deus fez na vida dele. Nós não temos para falar com Deus assim. Isso não acontece na nossa vida. Deus não está dando atenção à sua oração? Claro que está, querido, mas você está querendo uma coisa que Deus não vai te dar. E muitas vezes você se irrita com Deus, chateia com Deus. Aqui ele é muito claro. Fraco, falho, cheio de defeito. Deus ouviu a oração dele. Deus me ouviu, deu atenção à minha oração, a oração que eu lhe dirigi. O Senhor deu atenção a todas as orações, querido. Isso significa que o Senhor vai entregar, mas Ele dá atenção. E Ele vai trazer uma resposta, Ele vai dialogar com você. Não, meu servo, aqui não é o caminho certo é esse. Assim que Deus age. Mas põe uma coisa no seu coração: Deus dá atenção à sua oração. O que você dirige a Deus, Ele escuta. A única coisa que barra, que não chega no trono de Deus a oração, somos nós mesmos. Você orar irado com qualquer coisa a Deus, ela não chega lá, meu irmão. Não chega lá, você está de cabeça quente. Então eu preciso de orar sabendo que Deus me ouve, que a minha oração chegou lá. O casal está dividido, está brigado. A oração não chega lá não, queridos. Chega lá não. Tem que haver um conserto para a oração chegar lá. Eu encontro com um homem, ele fala comigo assim, rasgado: pastor, eu sei de tudo, mas eu não tenho força mais para voltar. Desse jeito. Ele virou na conversa e falou assim: mas ninguém me resgata. Eu estava lavando o carro aqui fora. Ninguém me resgata. Eu falei: mas você foi resgatado há quantos anos? Você já esqueceu? Serviu o Senhor não sei quantos anos. Pregador da palavra de Deus. Missionário. Mas o Senhor já te resgatou? Eu não estou entendendo. Na hora. Não é verdade. A culpa é minha. Essa porta sempre esteve aberta para mim. Eu entro em todos os lugares, ando com tudo quanto é gente má, perversa, ruim, uso tudo quanto é tipo de droga, mas não tenho coragem de pisar aqui. A culpa é minha. O Senhor está certo. Eu que tenho que vir, eu que tenho que me humilhar. Eu falei: com toda certeza. E Deus te exaltará. Pedi oração, querido. Está ali para a gente orar. Conhece tanta palavra de Deus, pedi oração para a neta. Ora para minha neta, para que essa maldição não fique de geração em geração. E nós, com todo o privilégio que o Senhor tem nos dado, nós continuamos com as nossas mesmices, continuamos, sabe, com nossos chiliques, com os nossos desejos banais, não servimos a Deus como devemos, somos fofoqueiros, somos pessoas que não resolvem a vida. Nós estamos caminhando para ficar igual este, que não tem força mais. Quantos você conhece que abandonou o Evangelho? Quantos você conhece que deixou Jesus? Jesus não deixou ninguém lá. A minha oração foi respondida, ele disse lá. Quantos? Você quer ficar igual aos outros? É fácil. Que isso, pastor? Eu venho no culto, eu estou firmado na rocha e tal. Então tá, mas quando chegar a prova, quando chegar o ataque, é todo dia, meu irmão. A guerra é todo dia. Se firmar diante de Deus é todo dia. Aqui, um homem chama os outros para contar o que Deus tem feito na vida dele.
escute, escute. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração. Você já imaginou, meu irmão, se você orar e você escutar o Espírito Santo falar que a sua oração foi rejeitada? Não, essa oração não aceita. Não rejeite sua oração, rapaz. Rejeite sua oração, mulher. E aí, você vai recorrer aonde? Você vai buscar quem? Acabou, meu amigo. Terminou. Ele louvava e engrandecia a Deus, porque Deus não tinha rejeitado a oração dele. Fraco, falho, cheio de defeitos. Confessou diante de Deus, proclamou o nome do Senhor, proclamou o que Deus estava fazendo na vida dele. Olha, o que eu clamei com os meus lábios, Deus, o que eu exaltei ele com a minha língua, Deus me respondeu. Mas eu não acalentei, eu não fiquei alisando o pecado no meu coração, eu não fiquei, sabe, eu busco no Senhor, meu pecado continua lá. Eu clamei, escuta o que o salmista diz, eu clamei para me libertar do meu pecado, me libertar daquilo que me distancia de Deus. Ele clamou ao Senhor com os próprios lábios. Eu estou clamando para aqueles, mas eu oro para que aqueles ali venham proclamar o que Deus tem feito neles. Queridos, a coisa mais maravilhosa é quando a pessoa tem condição de buscar a Deus, não fica dependendo do outro. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração. Que quando você estiver orando, meu irmão, você entenda isso. Louvado é o Senhor que não rejeita a oração desse mortal. Nós não somos nada, meu irmão. Diante da divindade do Senhor, nós não podemos ver o rosto dele, não podemos ver como ele é, por causa que nós precisamos de melhorar muito para ver como ele é. Mas ele não rejeitou a sua oração. Que coisa! Quer ver mais ainda onde o salmista chegou? Nem afastou de mim o seu amor. Nem afastou de mim o seu amor. Pecador, fraco, falho. O moço conversou comigo ali. Pecador, fraco, falho. Mas o amor do Senhor ainda é para ele. O amor do Senhor ainda é para mim, para você, para as nossas famílias. O Senhor não afastou de mim o seu amor. Pensou no dia que o Senhor virar as costas e não te amar mais, meu irmão. Você está no braço do cramunhão, você está no braço de Satanás, você está no braço, tem tanto nome, da serpente, do dragão. Aborto. Se o Senhor não te amar, quem vai te amar, meu irmão? Quem vai te amar para a vida eterna, meu irmão? Quem vai te amar para sempre? Quem vai proclamar o seu nome? Eis aí meu servo e minha serva fiel. Se ele não te amar, puxa vida, ele não afastou o amor dele de nós, nem ainda quando andávamos no mundo. Esses todos aí que estão lá no mundão, andando lá, conhecendo as coisas de Deus, o amor do Senhor não afastou. Se tivesse afastado, a terra já tinha sido consumida, meu irmão. Pulverizada. Tinha se encerrado o mundo, tinha se encerrado toda a criação, inclusive o homem. Esse é o propósito de Deus? Não. Porque por causa do amor dele. Por causa do amor dele, ele entregou o seu filho por nós. Conhecíamos Jesus? Amávamos Jesus? Aquele povo que estava ali naquela terra, naquele momento, que viu Deus na terra, amou Deus? Ao contrário, mataram Deus. Mas Deus Filho, ressuscitou por causa do amor do Pai, que nunca afastou dele. Nunca afasta de ninguém. Todos que se aproximam de Deus, que amam a Deus, que creem no Senhor, que têm o Senhor como seu Salvador, Deus é com ele. Mas com ele é com todo aquele que crê, com todo aquele que busca. Põe isso no seu coração, meu irmão. Sabe esse tempinho que a gente passa aqui? É para você viver isso durante a semana, viver isso durante os momentos da sua vida. É muito pouco aqui para relatar. Eu queria ficar só aqui, queridos, mas é quanta coisa Deus vai falar. Deus não rejeita a sua oração. Aqui, ó.
Proclama como salmista os feitos dele. Mas eu não vi feito nenhum de Deus na sua vida. Não, ele fez. Já está pronto. Uns não aconteceu ainda porque eu não tomei posse. Porque eu vacilei, mas agora eu tomo posse em nome de Jesus. O sistema do mundo, meu irmão. O que é o sistema do mundo? Muitos de nós, crentes em Jesus Cristo, caminhamos acreditando no sistema do mundo. Muitas vezes acreditamos numa palavra do Senhor. Desacreditamos em uma, coisas que Deus tem falado aos nossos ouvidos, Deus tem falado ao nosso coração, não acreditamos. Mas acreditamos no sistema do mundo, ou seja, acreditamos na maldade. Acreditamos nesse mundo mal. Acreditamos e passamos a fazer, acreditamos na ganância. Passamos a ser gananciosos igual ao mundo, passamos a ser mentirosos igual ao mundo, passamos a enganar igual o mundo engana. Igual as pessoas que estão no mundo enganam. Passamos como pessoas evangélicas, mas usando toda a ação do mundo, toda a forma que o mundo tem para entregar para nós. Não mudamos de jeito nenhum, queridos. Tudo que separa de Deus está na ponta da nossa língua. Falamos fácil, tudo que nos separa de Deus. Também não resolve o negócio, também não vou mexer com Deus, não é não. Está vendo? Não é o sistema do mundo? Fulano não é crente, tem tudo. Você está vendo como é o sistema do mundo que usa a sua boca e com a sua boca você se condena? Ah, eu não sabia disso. Deus nunca falou isso comigo. Deus nunca falou. Queridos, você conhece as coisas de Deus, se firme nela, que senão é melhor você não ter conhecido. Porque depois que você conhece as coisas de Deus, você nunca mais esquece. Você pode sumir. O rapaz estava comigo ali, no sábado. Está longe da casa de Deus, está longe de Deus. Conhece todos os versículos, todas as passagens. Sabe a situação. Só que tem que espiritualmente já era, meu irmão. Por quê? O engano do mundo. A profecia do crente falso. A revelação do crente falso. Tem nego fazendo besteira aí, queridos. Tem gente fazendo muita coisa louca aí. Deus não me avisou isso, não? Mateus 24. Livro de Mateus, capítulo 24. O próprio Jesus nos avisou. Então não tenha desculpa. Deus não me avisou. Oh, meu Deus. Mateus 24, 24. Não vou nem ler tudo, né? Senão vamos ficar aqui Mateus 23, 24, 25, 26. Não. Só Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos ou os escolhidos. Deus avisou, olha, vai aparecer tudo quanto é pessoas, tudo quanto é sistema do mundo, dentro das igrejas, no meio de vocês, para enganar vocês, tantas coisas que vão iludir vocês. Ou não? Ou já não tem gente iludida? Vende até a alma para poder adquirir as coisas. E não é para Deus, é para o falso profeta, para o falso mestre, para o falso Deus. Que vai aparecer falso Cristo. E muita gente está adorando o falso Cristo. Mas quando você foi o escolhido, eleito, sabe o que é isso, querido? Foi quando aquele dia que você aceitou Jesus, que você buscou mudar a sua vida, e você resolveu seguir a Cristo, abriu seu coração. Ele te resgatou. O Senhor tem todos como eleitos, o Senhor tem todos como escolhidos. Mas eu preciso de voltar e olhar para Ele e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, me aceita, tem misericórdia de mim, eu te recebo, eu quero. Aí você passa a ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Os outros continuam engano. Os outros continuam adorando todos os deuses, menos o Deus verdadeiro. E nós fomos avisados. Você que aceitou, querido, ouviu a palavra um dia, recebeu Jesus, segue Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador,
Eleita, escolhida. Uma mulher na palavra de Deus que tem o maior título dentro da palavra de Deus. Não tem o nome dela. Hoje, se eu esqueço o nome do meu irmão e... Aí, Ezi, beleza? Puxa, o pastor não lembra nem meu nome. Tem gente que não lembra o meu, eu sou um só. Né? Aí quando Paulo envia a carta, fala assim, a minha amada, a senhora eleita de Deus, mulher de Deus. Imagina a oração dessa mulher, imagina a casa dessa mulher diante de Deus. Ele endereçou uma carta à senhora eleita, e não deu nome a fulana, ciclana, beltrana, não, a senhora eleita de Deus, escolhida de Deus. Amém? Eleito de Deus, escolhido de Deus. Eu não escolhi Deus, Ele me escolheu. Você não escolheu Deus, Ele te escolheu. Glorifica o nome dEle, porque Ele te escolheu. Foi qualquer um não, querido. Agora vem um falso profeta, um falso Cristo, um falso crente, um falso judeu, um falso e te ilude. E você cai no conto disso e cai na ilusão. Passa a acreditar nas propostas, nos sinais e maravilhas que eles fazem. Não acredita na palavra, na essência da palavra, na verdade da palavra. Mas acredita. Engana a todos. Mas se possível, se fosse possível, os eleitos de Deus, não é possível enganar aquele que serve de verdade. Mas serve de verdade nessa vida? O Senhor é comigo, Ele está me mudando. O Senhor é comigo, Ele está tratando comigo. Glória a Deus. O outro pode jogar 200 pedras, caminhão de pedras para você. Eu creio no Senhor, eu espero no Senhor. Seja um eleito de Deus, meu irmão. Seja um escolhido de Deus. Puxa, Deus me escolheu. Eu só falei com Ele que eu queria Ele receber. Eu só não aceitei, Senhor, eu te aceito. Senhor, me arrependo e te recebo como Senhor Salvador. Tomou da mão do inferno, tomou do braço do cão. É isso que tem que ser glorificado. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas virão de acordo com a vontade e o querer de Deus. Nós precisamos entender isso, filho. Não podemos deixar de buscar o Senhor em oração. Não podemos deixar de buscar, ter essa ligação, essa comunhão com o Senhor. Sabe, essa união em Cristo, na palavra, nas coisas de Deus. Se não é assim, querido, nós vamos perdendo e não vamos percebendo. Vamos deixando de orar, vamos deixando de ter comunhão com o Senhor, vamos afastando das coisas de Deus, aí começa a vir os problemas, querido. As coisas começam a sufocar, o mundo começa a te sufocar, a cobrança começa a te sufocar, aí você começa a ficar descrente, desanimado. Você começa a definhar no espírito. Uma coisa assustadora. Definhar é você ir secando. Tem doenças que definham, secam e levam à morte. Então, definhar, muitas pessoas querem, sabe, perder peso, emagrecer. Mas elas têm problema, porque elas definham. Começa a ter um monte de doença porque definham. Uma modelo, pela ganância do dinheiro, pelo engano da beleza, pelo engano das coisas, tanto modelo, homem ou mulher, definham. Aí não consegue comer mais, porque está magrinha, mas olha no espelho, não está. Está vendo o que é definhar? Agora imagina definhar no espírito, definhar espiritualmente, perder a sua comunhão com Deus, não ora mais ao Senhor, vai se esfriando, vai separando do Pai, vai separando do reino, vai aproximando a morte espiritual, a perda da comunhão com Deus. Isso não é assim, querido. Isso é da noite para o dia? Hoje você dorme crente, amanhã eu não quero mais nada com Deus. Não, isso vem gerando no seu coração, ó. Satanás não é bobo, ele começa a gerar, o sistema do mundo não é bobo. Aqui, você não tem ganância não, nem um tiquinho. Você não é fominha não, você não é mesquinho não. O diabo, querido, o mundo é dele, um sistema maligno, mau. Toda empresa que você trabalhar,
ela não te ama não, meu irmão. Ela te suga, ela te cobra. Por isso que tem as metas. Te incentiva o quê? A fazer da tripa o coração. Se você fizer diante de Deus, você é justo, merecedor do seu salário. Você que faz o seu salário. Agora, quando eu quero mais, você começa a fazer falcatrua e começa a furar o olho dos outros e perdeu. Perdeu. Por que os reinos estão acabando? Por que está fechando? Por que está terminando tudo? Ganância. Ganância. Foram destruídos pela própria ganância. Crente, quando vai para esse lado, querido, começa a esfriar, começa a distanciar de Deus. Não tem fé mais. Já conversou com um crente que não tem fé? Não, irmão, não acredito que você acredita, não. Por que você acredita desse jeito? Você é louco, velho. Você é louco. Ah, não, isso não acontece assim, não. Eu só acredito se acontecer comigo. Não vai acontecer nunca. Porque não tem fé. Vai se perdendo a comunhão. Já notou um negócio fácil quando a gente não ora, quando a gente não se humilha na presença de Deus? Você quer ver um negócio fácil que acontece com nós? Perdemos a paciência. Não temos paciência nenhuma. Você pode saber, você não orou nem um minuto naquele dia. Nem um minuto. Você arranca os cabelos da cabeça, você resmunga, mas você não ora. Paciência já foi embora. Os dons, quando ele está dentro de você, meu irmão, os dons estão tudo aí escondido. Está tudo aí murcho, não aflorece, não aparece, não tem, está tudo escondido. Perde-se os dons. Parou de orar, parou de comunhão com o Pai, parou de buscar as coisas de Deus. Não se engane, o inimigo vem devagarzinho, vem comendo pelas beiradas, vem ali, ó, quando você assustar, aí você chuta o pau da barraca, aí você abandona tudo. Mas já estava proposto, já estava no coração lá atrás. O inimigo não é bobo, não. O inimigo esperou Adão e Eva se fortalecerem. Quando ele percebeu isso, bom, agora é minha vez de atuar. Está vendo? Deus criou vocês para viverem. Sabe o que Deus quer? Que você não conheça o bem e o mal. Você acha que Deus vai te matar? Pô, mas é mesmo. Coisa boa, interessante isso. Sabe do engano? É assim que você é enganado, meu irmão. Você já está fortalecido, você pode profetizar tudo que você quiser. Você já pode sair botando a mão em todo mundo, você já pode sair fazendo o que você quiser, você já pode sair profetizando. E vai para o inferno, ainda leva um monte, ainda é. E, meu irmão, e o negócio fica estreito, que é perigoso perder até a sua vida. De tanta palavra contrária. Então, temos que aprender. Cadê os nossos dons? Antes de fazermos qualquer coisa, vamos crescer nos dons. Antes de fazer qualquer coisa, vamos saber empunhar essa espada. Vamos saber usar a palavra de Deus. Vamos saber usar ela contra os dominadores do mundo mal, contra principados e potestades. Eu quero usar a palavra contra o meu outro irmão, eu quero usar a palavra para me defender. Não sou como este Deus, você está vendo? Os textos são muito claros, Deus. Aí vem a morte espiritual. O endurecimento do coração. Já não se aceita as coisas de Deus. Não acredito mais em milagre. Deus pode mudar essa situação? Ah, que é isso? Não sou crente a esse ponto, não. Já perdeu, meu irmão. Já não tem Espírito Santo dentro de você mais. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Meu irmão, coloca um negócio hoje no seu coração. A oração é alimento para a sua vida. É alimento espiritual para a sua vida. Se você não orar, como o Senhor vai responder? Você não pediu nada, você não falou nada. Tem que colocar diante de Deus para Ele te responder da melhor forma possível, do melhor para a sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então entenda quando o Espírito Santo fala com você. A oração sua, querida, é um diálogo com Deus. É uma conversa com o Pai. Você viu lá no Salmo 66? Eu falei com os meus lábios, exaltei com a minha língua. E o Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. Satanás começa a colocar no seu coração que você é fraco, falho, cheio de defeito, que o Senhor não te responde. Deus te responde. Deus está te respondendo. Vai nessa não, Senhor.
E você passa a acreditar nisso. Agora, quando você louva a Deus, engrandece o nome dele, pelo que ele tem feito na sua vida, todas as outras coisas contrárias caem por terra. Você louva a Deus. Mas do meu jeito, da minha forma, simples, com o meu coração aberto. O inimigo vai tentar te pegar de todo jeito. Mas quando você está alicerçado no Senhor, está vivo por causa do Senhor, por causa do favor dele, por causa do amor dele que não te abandonou, não te deu as costas, não tem como o diabo crescer. Vamos falar contra vocês, queridos. Não se engane. Mas não ire com isso não, e nem inveje isso não. Coloque diante de Deus. Eu não peço a Deus para matar, eu peço a Deus para mostrar que Ele é Deus na minha vida. Então, Senhor, mostra para os meus inimigos que o Senhor é Deus na minha vida. Mostra os linguados de plantão que o Senhor é Deus na minha vida. A minha oração é essa. Não entenda, querido, quando o Espírito de Deus fala com você. Entenda quando o Senhor for falar, não vai por esse caminho, não. Passa a me seguir, passa a me buscar, passa a entender, passa a adorar, passa a proclamar. Aí as coisas acontecem. Imaginou, só aqui, ó, a gente for contar aqui, quanto Satanás perdeu? Está satisfeito, Cabral? Não está. Não é, Gustavo? Quantos? Puxa, ele perdendo o Leandro para Cristo. Coisa. Não lembra que você é precioso para Deus? Lembra que eu sou precioso para Deus já há 30 anos? 30 anos o Senhor me atura. Que é isso? Então, hora que fala assim, Deus, tem misericórdia de mim. Que paciência é essa? Me ensina essa paciência. Me ensina a envergonhar o inferno. Satanás ataca o pastor, queridos. O mundo ataca o pastor, tenta tirar a paz, tenta roubar, tenta fazer. Todo dia tem que me humilhar. Hoje eu vim aqui me humilhar na presença dele. Hoje eu coloquei o nome de todos vocês aqui, ó, me humilhando ali naquele altar, ali, Senhor. Tem misericórdia de mim, de todos que estão aqui. Fui dando nome aí, ó. Tento roubar, tento desanimar. Mas se você proclamar de dentro para fora, ele não te rouba isso. Aleluia. Ele não te rouba isso. Ele não te rouba isso. Acredite na sua oração. Acredite na sua oração. Acredite na sua oração. Senhor, eu não sou nada. O que o Senhor tem para mim, Deus? Me mostra, me revela. O que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, me revela. E Ele é fiel. Ele é fiel em mostrar. Nós esquecemos fácil de tanto livramento de Deus na nossa vida. Mas tanto livramento. O Senhor preserva a nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Ele acrescenta dias de vida nessa terra, anos de vida e paz nessa terra para nós. Ele que faz. Quando eu quero, quando eu anseio, quando eu ponho isso diante dele, ele faz. Ele faz. Diante da ameaça do inimigo, o Senhor nos guarda. A gente sabe disso e muitas vezes a gente está tão cheio com outras coisas que nós esquecemos de voltar aqui e aprender dentro dessa palavra. Converse com o seu Deus, converse com o Senhor. O sistema do mundo, meu irmão, não vai te vencer por causa da sua oração. Os que deixam de orar são presas fáceis. A oração, queridos, ela é para o tempo necessário, o tempo preciso. Onde há necessidade da oração, onde precisa oração, que eu esteja orando. Que eu esteja orando. Muitas vezes você é cutucado pelo Espírito de Deus, muitas vezes você é impelido pelo Espírito de Deus a orar. Então faça, ore. É necessidade. Se o Espírito de Deus já lhe moveu, já começa a orar, porque há uma necessidade. Coloque diante de Deus e o Senhor vai te revelar, vai te mostrar o que está acontecendo. Vim para o Senhor, cruzo os braços? Não, vim para o Senhor. Aí eu sou guerreiro de Deus. Aí eu tenho que orar, eu tenho que fazer. Não precisa de lugar determinado para oração, não, querido. Tem
tem que ser, não tem um lugar certo de oração. Não. Vou te mostrar aqui que não tem. Vou te provar aqui que não tem. Isso é uma desculpa. Não orei hoje não porque eu estava nervoso. Não orei hoje não porque meu filho Ferrari. Não orei hoje não porque eu não estou afim. Eu levantei canhoto hoje. Você está vendo como é que a gente cria as coisas? Como é que a gente busca essas coisas? Senhor, eu não orei hoje não porque eu não tenho tempo. Não teve tempo, Senhor. Senhor, não deu para me orar. Senhor. Mas não pede misericórdia e continua não orando. Acontece, querido, que há um endurecimento. Por que nosso coração endurece para as coisas de Deus e não para as propostas do mundo, as coisas maravilhosas do mundo? Porque do mundo não me cobra nada. Porque a cobrança vai ser lá na frente, mas bem lá na frente. Aí você vai ver a cobrança e não tem como você recorrer com o advogado mais. Porque ele não está julgando mais, já é o juízo. Então, não fica dando desculpa no lugar da oração, não. Ore e pare de dar desculpa. Não endureça seu coração. Arrepende-se. Arrepende-se. Se você não arrepender, meu irmão, fica as coisas do maligno dentro de nós, as coisas do sistema do mundo mal dentro de nós. Quando eu não me arrependo, o que fica dentro de mim? Ódio, medo, repúdia. A pessoa não te faz nada. Você começa a não aceitar mais as coisas de Deus, a repudiar as coisas de Deus. Você não tem forças mais para orar e para buscar. Nós estudamos aqui, queridos, pelo Espírito Santo, vem essa resposta de Deus para a nossa vida. Jonas, aconteceu isso com ele. Ele rejeitou, ele relutou contra os mandamentos de Deus, contra a ordenança de Deus. Ele ia levando um povo que estava no navio todo a perecer. Ia morrer todo mundo por causa dele. Tem crente que não reconhece isso não. Tem crente que está levando um monte de crente para o inferno, vai ter que se ajustar conta com Deus de um monte de coisa, e acha que isso não vai acontecer. O próprio Senhor falou, ai daqueles que tiraram dos meus pequeninos do caminho, ai daquele que enganaram dos meus, ai daquele que enganaram dos escolhidos, ai daquele. Palavras do Senhor, vai se ajustar conta com Deus. Mas Jonas se arrependeu. Não é porque ele estava ali no sufoco não, queridos. Não foi isso não. Ô Senhor, não cumpri seu mandamento. Ele estava lá dentro da barriga do grande peixe, da baleia, o que for lá, do monstro marinho. Lá ele reconheceu a soberania de Deus, lá ele reconheceu os mandamentos de Deus. Ele não pediu para ser salvo não, mas onde está escrito lá que ele falou, Senhor, me salva daqui que eu vou lá falar com o pessoal de Nínive, os ninivitas lá. Não. Senhor, me dá uma chance, não a segunda chance. Não. Ele orou e falou com o Senhor do seu pecado. Ele falou, Senhor, o Senhor é tão grande, eu sou tão pequeno, o Senhor é dono de tudo. Eu renegando fazer para o Senhor. Muitas vezes nós renegamos de fazer as coisas para Deus, coisas pequenas, querido. Se o Senhor não estender a mão, querido, se o Senhor não enviar alguém, se o Senhor não mover, nós perecemos. Para Jonas foi um peixe gigante. E engraçado, né? Não tem lugar para orar, né, Chico? Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Um lugar atípico para orar, querido. Orar dentro da barriga do peixe. Eu estou lá no inferno, vou orar lá no inferno para Deus me salvar. Aqui não tem mais jeito não. Tem. Ele orou lá das profundezas. Ele orou lá e o Senhor ouviu a sua oração. Lá ele se arrependeu. Um lugar totalmente diferenciado, meu irmão. E nós temos o privilégio de tantos lugares maravilhosos para orar, em tantos momentos para interceder e não fazemos. Põe um negócio na sua cabeça hoje. Não há um lugar exclusivo para oração. Não há um lugar exclusivo para oração. Há sim um lugar necessário para oração. Um momento de dificuldade, necessidade, livramento, agradecimento. Há um momento. Esse momento pode ser ali na esquina,
Nesse momento pode você estar dentro do banheiro. Não, mas orar a Deus pelado? Não, meu Deus do céu. Mas não, Ele te conhece, é Ele que te criou. Você toma um choque lá dentro do chuveiro. Você não vai gritar para Jesus não e arrebentar o box com o peito e sair zanzando para casa fora. Ah, não vai não. Você vai passar na caladinha a dor, o choque vai passando, vai morrer, meu irmão. Você vai morrer. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou tomando choque, eu vou cair duro aqui. Rapidinho um anjo dá um tapa, meu amigo, te joga você arranca a porta. Ou não. Pede por socorro. Vai morrer esturricado, mas não pede por socorro. Adão e Eva andavam nu no Éden. O Senhor vinha todo dia conversar com eles. É interior, queridos. Não é exterior, não. O que adianta tampar o exterior e o interior está perverso? O que adianta tampar as coisas, tentar tampar as coisas de Deus? Não tem jeito. Não tem jeito, o Senhor conhece. Essas coisas não separam de Deus. Arrepende, meu irmão, e ora no tempo oportuno, e ora quando ali há necessidade, e ora ali diante do Senhor. Que viu um homem que orou. Glória a Deus, o tempo é bênção, né? Elias era um homem usado por Deus. Tremendamente usado por Deus. Fraco e falho como eu e você. Pediu até a morte. Deus falou, vou te matar. Quem falou que você vai te matar? Quem falou que você veio deixar você morrer? Não estou te entendendo não, Elias. Homem falho. Mas um homem que buscou a presença de Deus, um homem que decretou que não chovesse na terra e não choveu, e que só voltaria a chover na terra pela sua palavra, e Deus honrou. Meu irmão, está na hora de você mandar Satanás calar na sua vida, calar no seu caminho, calar na sua família. Está na hora, você não basta nesse negócio. Está na hora de você determinar o que é para a sua vida. Falando, Deus, o Senhor é comigo, me ajuda. Senhor, eis-me aqui, perdoa-me. 1 Reis, lá atrás do Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 18. Olha que interessante. Aqui você conhece a história. Elias tinha determinado que não chovesse, orou o Senhor falou assim, Elias, ora, porque eu vou parar de chover por causa da sua oração, e assim ele cumpriu, e ali começou Jezabel e Acabe seguindo. 1 Reis 18. Eu não falei o versículo não, eu posso ficar fazendo uma surpresinha para nós aí, senão fica, né? Todo mundo conhece a palavra de Deus, eu falo o versículo, todo mundo, essa eu já conheço. Vamos ver se nós conhecemos mesmo. Então esse homem aqui começou uma batalha, queridos, foi uma guerra. Jezabel querendo a cabeça dele, já tinha mandado matar um monte de profeta, alguns tinham escondido, não resolvia, porque eles escondidos lá não resolvia a situação de nada, nem se sabe se havia oração lá, mas aí o caos de Elias era o primordial. Se eu matar esse aí, eu domino os outros profetas, eu acabo com isso. E ali no encalço desse homem, então o que ele fez? Em vez de ele esconder e correr, olha para você, quando um homem está na presença de Deus de verdade, querido. Esse Elias é o mesmo Elias que logo na frente, quando você lê aqui, ó, que eu não vou te falar, que você já conhece, que pediu a morte lá dentro da caverna. Foi lá para o Monte Horebe e lá ele queria morrer. Acabou meus dias, Deus, já cumpri tudo que o Senhor pediu, e já a chuva já vai voltar, já está voltando, eu quero morrer. O mesmo Elias. Esse Elias aqui, queridos, o assustador, esse Elias que chamou o povo daquela terra, o povo daquela época, os crentes daquela época e os ímpios daquela época como um confronto. Vocês lembram aqui, mandou fazer um altar, colocar o holocausto lá, picar, fazer as pedras, colocar a lenha, colocar o holocausto, fazer um rego bem grande em volta, encher ele d'água. No dele ele foi mais ousado ainda. Hoje o meu vocês podem jogar mais 3 milímetros de água em cima. Ou seja, encharca esse altar. Para não ter desculpa que na hora que Deus responder, que esse Deus não é Deus. Vocês conhecem a história que os 450 de Baal guerrearam ali em oração, clamando ao seu Deus, clamando a Baal, clamando por chuva, e isso foi findando o dia, de manhã até o meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, não tinha nada, não teve resposta.
450. Elias era só um. 1 Reis 18, versículo 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão vacilar? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Já começou assim a história, querido. E aqui logo abaixo, o povo, porém, nada respondeu. Versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. E ele ali, ó, debatendo com eles, falou: olha, vocês têm tudo. O rei reuniu aqui, ó, e vamos colocar essa prova. Se Deus for Deus, sigam Ele de verdade, e para de ficar abandonando, e para de ficar culpando, e para de ficar fugindo da presença de Deus. Se Baal que é o Deus de vocês, sigam então. Agora não fica dividido, não. Não fica servindo dois senhores, não. Não fica em cima do muro, não. Decide a sua vida. Ou você busca o verdadeiro Deus e espera nele, e aceita o açoite, aceita a correção, mas também aceite o amor dele. Ou então você segue a sua vida do jeito que você quiser. Mas não culpe a Deus pelas coisas. Não culpe o Senhor. Culpe a você mesmo que fez a sua escolha. Elias já chamou isso para o confronto assim. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão montar o seu altar, como é assim, assim, assim. Eu vou montar o meu, assim, assim, assim. Amém? Então vamos prosseguir aqui nesse Elias aqui. Batalha, querido. Eram 450 contra 1. Fora Jezabel, Acabe, os soldados. Fora um monte de crente que estava lá. Elias é doido. Se fosse eu fazer um acordo com o rei, com a rainha, esse negócio ficava por isso mesmo. Para com isso, meu irmão. Para de fazer acordo com o inferno. Para de fazer acordo com o inimigo, com as pessoas más. Faça acordo e vai lá buscar na presença de Deus. Elias subiu ao Monte Carmelo. Lá foi a batalha. Que adianta você subir no monte, querido, e sair de lá? No pé do morro você já é perdedor. Você já desceu do monte, você já é perdedor. Que adianta? Não adianta nada. Vai para vencer, vai para resolver. Lota-se os montes, não está resolvendo nada. O país está do jeito que está, e cadê a oração do crente? Porque o crente vai no monte para pedir poder. O crente vai no monte para pedir um monte de coisa. Para ser rico, ter Land Rover, ter não sei o quê, mas não vai pedir unção, não vai pedir direção, não vai se humilhar diante de Deus. Vou lá para me escutar uma profecia. Quem sabe o Chico profeta falou uma profecia comigo. Maria profeta está lá para me dar uma profetada. Isso não resolve as coisas. Elias, no monte. Quando vocês subiram ao monte, lá com o coração voltado a Deus, e não esperando de lá ter alguma coisa para você. Deus pode responder assim? Pode. Mas ultimamente, meu amigo, eu não estou acreditando. Eu só acredito no que Deus fala. E olha o que Deus fala. O mesmo 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Estava lá o altar. Profetas de Baal já tinham se cortado todo, já tinham sacrificado, já tinham se retalhado, estava tudo escorrendo sangue. Baal não respondeu com fogo, não. Baal não fez nada para eles, não. Chegou o momento de Elias. Falou: olha, tem um negocinho, agora é minha vez. Vocês ficam aí no cantinho, vocês esperam aí, que agora é minha vez. O que ele fez, meu irmão? E lá no monte, de frente para o altar, ele orou ao Senhor. Qual foi a oração dele? Aí ela aí, ó. No versículo 36 mesmo. E orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique bem conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Deus, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor,
és Deus, para que tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu lá no alto céu, meu querido, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, glórias a ti, Senhor. É o Deus que responde. Responde o que, meu irmão? Oração. A oração. Do que adianta você fazer um altar, adorar o Senhor, se você não orar? Senhor, você viu o altar lindo que eu fiz e tudo, Deus? Não, orou, Senhor, para que ele saiba que o Senhor é Deus e que tudo que eu faço é ordenança do Senhor. E o Senhor, ó Pai amado, responde para que eles vejam que há um Deus nessa terra, que é um Deus de Israel. Outra coisa, queridos, ele trouxe a memória dos feitos dos antigos. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quantas batalhas esses homens venceram? Quantas e quantas, queridos? Quantas coisas fizeram por amor ao Senhor? Quantas e quantas? Ele trouxe isso à memória. O Senhor prontamente respondeu. O Senhor respondeu. Do que adianta buscar o Senhor, querido, e duvidar? Buscar o Senhor e não acreditar? Buscar o Senhor e já esquecer do que você buscou? Como Ele vai responder? Como prontamente Ele vai responder? Se você já desceu e já não tem resposta, Deus respondeu à necessidade. Quando Jesus subia do monte para orar, em particular ao Pai, porque a sua missão era duríssima, ele subia para orar, ele subia para buscar o Senhor. Essa é a regra básica. Regra básica é só orar na igreja? Orar aonde há necessidade. Orar aonde há necessidade. A orar para que haja um mover de Deus, tanto no mundo espiritual como no mundo natural. Orar. Orar. Sabe o que eu peço ao Senhor? Que Ele cresça ou diminua, que onde eu chegar para orar, seja a vontade dEle e o mover dEle. É isso. Não me chame para orar esperando expectativa em mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque o Senhor vai fazer aqui, ele esperava no Senhor. Aqui ele provou, ele orou a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Responde, responde, porque só o Senhor é Deus. Prontamente desceu uma bola de fogo do céu e consumiu todo o altar, todo ele. O Senhor não pode fazer isso para você não, meu irmão. Vai mandar ali a resposta e atrocidar os seus inimigos e provar que Ele é Deus. Quer um lugar, um outro lugar, sabe, estranho também para buscar a Deus? É estranho, né? Porque nós queremos ter uma liturgia de oração. Todo mundo orar igualzinho, todo mundo orar junto. Pode errar não. Você errou. Volta aí, volta. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Oração é liberdade. Eu estou orando, você orando, o outro orando, e Deus respondendo todo mundo ao mesmo tempo, que Ele é Deus. Onisciente, onipresente, onipotente. É isso que servir ao Senhor, é entender as coisas de Deus. Quer ver um negócio interessante? Atos capítulo 10. Todo mundo conhece essa história. Né, Gabriel? A história de Cornélio. História de Cornélio. Vamos ver se nós entendemos a história de Cornélio. Um anjo visitou Cornélio. Cornélio era um homem justo, dava esmola, orava incessantemente a Deus. Está ali no capítulo 10, no versículo 1. Orava incessantemente a Deus, clamava incessantemente a Deus, mas não tinha Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu ouvi falar de um tal Pedro, judeuzão, pescador, cabeça dura, durão, que ele tinha esse Jesus, que ele tinha como anunciar esse Jesus e as maravilhas porque ele presenciou. E pelo que o anjo falou, as suas orações chegou até a mim. A oração de
e do crente batizado em Jesus Cristo, cheio de dom, fala em línguas, a oração não chega a Deus, tem um negócio errado. A oração de um que nem era crente, mas já ansiava dentro dele ser seguidor de Jesus. Que coisa, Deus já respondia as suas orações, já chegou aqui, rapaz. Manda lá uns soldados seus, lá os seus empregados, buscar Pedro, está lá na casa de um Simão curtidor, ele vai vir e vai falar das coisas do meu filho para vocês, e vocês vão ver o poder de Deus, o meu poder dentro da casa de vocês. Uma casa com amigos, famílias inteira. E o pessoal foi lá buscar. E Pedro buscava o Senhor no terraço. Olha para você ver. Atos 10, versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam, os que foram lá da casa de Cornélio para buscá-lo, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro não subiu ao terraço para ver a rua, não subiu ao terraço para ver a casa do vizinho, ele não subiu ao terraço para ficar bisbilhotando nada, ele subiu para orar. Bem mais baixo do que o monte, né? Ele subiu no terraço para orar. Queridos, muitas vezes você deixa de orar e pode ser uma dessas que Deus vai falar com você. Ele subiu ali para orar no terraço. Talvez a casa estava lá bagunçada, os meninos estavam fazendo bagunça. Ele falou, vou subir no terraço. Subiu no terraço para orar. Aí lá ele teve uma visão. Desceu do céu coisas lá imundas. O Espírito de Deus falava com ele, mata e come. Ele por 3 vezes rejeitou, não quis. Aí se recolheu. Mas ele ficou ali, buscando na presença de Deus. O que é isso? Deus me revela. Ele não cessou de buscar a presença de Deus para essa revelação. Deus o preparava para uma batalha, o preparava para chegar à casa de Cornélio, o preparava para ele deixar de ser judeu e ser mais crente do que judeu. Muitas vezes você tem que deixar de ser aquilo que você quer ser para ser mais crente, para buscar as coisas de Deus, para entender as coisas de Deus, para buscar a presença do Senhor. É tanta liturgia, tanta formalidade que você não é crente. Você não é crente. E você acha que é crente. Você acha que está servindo Jesus mesmo. E ele ficou ali matutando aquela visão. Quando os homens chegaram e relataram a ele, ele desceu para a casa de Cornélio e chegou na casa de Cornélio. É interessante, acompanhe comigo Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo... Vamos pôr o versículo 34. Nem era o 34. Atos capítulo 10, versículo 34. Por aí nós vamos entender. Não, desculpa, deixa eu conferir aqui. Isso, 34. Atos 10, 34. Amém? Amém. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. A outra tradução, Deus não faz acepção de pessoas, porque o judeu fazia. Aquele que não era circuncidado, aquele que não era da linhagem de Israel, não pode ser crente nunca. Como é que um gentio pode ser crente? Como é que esse Cornélio gentio pode ser crente? Ah, aquela oração lá no terraço, aquela visão lá no terraço, veio trazer o entendimento cá na frente. Entendi, Deus. Versículo 35. Deus não trata com imparcialidade. Versículo 35. Mas todas as nações aceitam tudo. Todas as nações aceitam todo aquele que teme e faz o que é justo. O Senhor aceita, querido, todos aqueles que temem e fazem o que é justo. Cornélio, lá no 10:1, justo, temente a Deus, dava esmolas, sacrificava e orava. Justo, merecedor, indiferente com a nação, onde é que serve, se é curtido de fé, se não é, não interessa. Se teme a Deus e faz o que é justo, por que não receber Jesus como Senhor e Salvador? Por que não mudar a vida? Por que não mudar a história? Por que não voltar-se para Deus? Por que não ser cheio do Senhor?
Ele desceu ali e já tinha a resposta de Deus, ele entendeu. Quando ele chegou ali, ele entendeu o que aconteceu ali, queridos. Pedro falando de Jesus, dando testemunho de Jesus Cristo, dos feitos de Jesus. Ele apresentou, se você continuar lendo aqui, ó, o restante, ele apresentou o que? Ele testemunhou das coisas de Jesus. Antes dele acabar de testemunhar das coisas de Jesus, aquele povo ali já foram batizados pelo Espírito Santo. Cornélio e todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas, começaram a profetizar, começaram ali a falar das coisas de Deus, começaram a adorar ao Senhor e a engrandecer ao Senhor. Pedro olhou e falou assim: como que eu não vou batizar esse homem, essa família, esse povo que está aqui? Pois se Deus não os rejeitou, está vendo como é que Deus mostra para você que muitas vezes é nós que rejeitamos, é nós que não queremos, é nós que somos fracos, é nós que não buscamos. Muitas vezes, querido, então você deixa de orar, quer seja na beirada da sua cama, quer seja no terraço, quer seja no monte, quer seja na rua, quer seja no banheiro, quer seja em qualquer outro lugar, de repente era ali uma resposta de Deus. De repente ali era a forma que Deus ia te mostrar, você ia salvar uma vida, ou muitas vidas, como Pedro fez. Amém. Ali ia mudar a história, mas você perdeu porque você não ouviu, você não quis. Não é o momento de orar. O momento de orar quando tiver agarradinho com aquele careca folgado lá em cima do altar, eu vou orar, eu vou botar fogo. Não. Não há lugar de necessidade. E quando ele subiu ali para buscar o Senhor, olha o presente que Deus deu para ele. De ganhar uma família inteira para Cristo. De batizar uma família inteira. Aquela casa virou uma igreja. De tanto que o povo adorou e engrandeceu o Senhor. Que é isso? Porque o homem orava sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus. Nós ansiávamos por conhecer. Você conhece Jesus, você tem Jesus. E não ora. Não ora. Conhecendo Ele, não ora. Mude essa história, meu irmão. Passe a orar com fé. Passe a orar acreditando. Passe a orar clamando o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Passe a buscar a presença de Deus. Tem muitos outros, queridos. Muitos outros. Lugares estranhos para orar. Atípicos. Aqui, que isso? Você orou lá? Você orou nesse lugar? Não acredito que você fez essa oração nesse lugar, não. Você é doido. Aqui no mesmo Atos, Paulo e Silas estavam na prisão. Presos porque eram marginais? Presos porque cometeram algum adultério? Ou alguma coisa? Presos porque falavam da palavra de Deus, porque falavam de Cristo. Não, agora estão presos, Cristo abandonou. Não, agora eu perdi meu emprego, Cristo me abandonou. Agora é isso, agora aquilo, agora aquilo outro, agora aquilo outro, agora aquilo outro. Pedro, Paulo e Silas fizeram isso. Paulo e Silas ali na prisão, queridos. Eles começaram a orar e a adorar o Senhor. Quer ver? Atos 16. Presos com os pés e as mãos amarrados no tronco. Quando fazia isso, queridos, você sabia que quando amarrava no tronco os pés e as mãos, era poder torturar o preso? Amarrar os dois no tronco, ou seja, mais cedo ou mais tarde eles seriam torturados. Torturados. Mas em Atos 16, no versículo 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Amém. Eles estavam ali presos, eles estavam ali prontos para ser torturados, eles estavam ali para receber um castigo que não era deles, porque eles proclamavam a verdade, não tinha roubo nisso, não tinha falcatrua nisso. Começaram a orar e a louvar. Aleluia. Começaram a orar e a louvar. De repente, Satanás está te aprisionando. De repente, a sua vontade está te aprisionando. De repente, o seu coração está te aprisionando. Ora a Deus, pede libertação.
ora a Deus e pede direção, ora a Deus, clama ao Senhor, cante louvores a Ele, adore o Senhor, e os outros ouvirão. Isso muda a vida dos outros. Porque se rebentaram as cadeias, se rebentaram as portas da cadeia, e todos os troncos, todos ficaram soltos, não foi só Paulo e Silas não, todos. Mas houve ali um temor e um tremor de saber que tem um Deus que responde. Ninguém fugiu da cadeia. Ninguém fugiu da cadeia. Assassinos doidos para ó, ninguém. Não, vamos fugir, está tudo aberto. Carcereiro ia suicidar. Ninguém fugiu. Creram na oração de Paulo e Silas. Creram no louvor de Paulo e Silas. Você possa crer nisso hoje, amém? Você possa adorar e crer no Senhor. Você possa nesse momento agora colocar diante de Deus e crer. Você possa entender a vontade do Senhor, o querer do Senhor. Você possa mudar a história, querido. Jesus falou um dia, avisou a todos. A casa do meu Pai é casa de oração para todos. Ou seja, a primeira coisa que temos que fazer quando estamos dentro da casa de Deus, quando estamos diante do Senhor, diante do altar do Senhor, é oração, espírito de oração. Não é lugar de conversa, não é lugar de bagunça, é lugar de oração. Ou de olho aberto, ou de olho fechado, prostrado, de cabeça para baixo, é oração. Eu vou trazer para vocês aqui, vou trazer muita coisa da oração ainda. Você possa fazer isso hoje, amém? Você possa fazer isso hoje, amém? Amém. Eu convoco você, meu irmão, a orar. Aqui, ó, tantas pessoas naquela caixa de oração precisando de oração. Tantas pessoas precisando do mover de Deus. Tantos aqui, tantos pedidos de oração. Que o Senhor possa libertar, possa salvar, possa curar. Que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa conduzir, que o Senhor possa mudar a história dessas vidas, queridos. Antes de você acreditar no que o homem fala, antes de você acreditar no que o outro fala, antes de você acreditar nas coisas do mundo, ore e espere a resposta de Deus, espere o encaminhamento de Deus para que aquilo aconteça. Fique de pé na presença do Senhor.